Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aí mais uma live devocional, onde nós acreditamos de que a fé se aprende. Nós queremos viver aquilo que está escrito: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé significa não uma pessoa certinha, mas o justo é aquele que quer fazer a justiça de Deus. Se você quer fazer a justiça de Deus, significa que você quer fazer a vontade de Deus. E a oração do Pai Nosso diz isso: seja feita a tua vontade. Então a vontade de Deus é que a gente viva de fé em fé, é que a gente viva por fé. Então, mas que fé é essa? E como que é na prática viver por fé? Como na prática eu materializo esta fé? Você vai aprender no dia de hoje. Você vai aprender no dia de hoje. E no dia de hoje nós vamos trabalhar em cima da nossa necessidade carnal, sobre o imediatismo. Imediatismo. Quando eu me movo por esta fé no imediatismo, eu busco bênçãos pontuais de Deus. Eu busco bênçãos de Deus. Mas hoje você vai receber algo que será como um alimento eterno para você. Então me encanta demais essa fé. Eu creio que Deus vai, como eu falo aqui, explodir algo novo dentro de você, algo novo que é movido pelo amor que Ele tem sobre a tua vida. Independente do que você já fez no passado, independente de como você está hoje, Deus quer você do jeitinho que você está aí, entendeu? E dia após dia Ele quer te moldar. Então hoje nós falaremos sobre isso, né? O justo viverá por fé. O apóstolo Paulo escreveu isso. Então, como é que vocês estão aí? Você que está aqui no ao vivo, você que está aí no gravado. Ô, gente, hoje a gente ia abrir às 9 da manhã, mas não deu para abrir não. Aí eu botei até uma mamadeira. Se alguém entendeu, se alguém passa rápido nos stories, não entendeu nada, né? Mas se alguém pegou ali, viu que tinha uma mamadeira e tal, entendeu que eu acho que é alguma coisa ali na rotina com a Betina. Então, é muito louco. A maior bênção é acordar todo dia e ter gente que nos ajuda espiritualmente. Deus abençoe você, Bruno. Amém. Vocês vão receber algo hoje muito top de Deus, cara. Creia nisso, de verdade. Cara, o que Deus vai fazer hoje nessa sala aqui é incrível. Ó, Isabela, Ana Carol, Madalena, família Carpe, tem um beijo no coração de vocês, que saudade. Madalena.porto, poxa, eu não vejo a hora de poder passar um tempo com vocês, cara. Rogério, Tati DBO, Priscila, Pri Camires, um beijo no seu coração, Pri, Gabriela Cássia. Gente, pra gente poder já começar, a gente tem uma outra live às 10 horas da manhã. Aliás, eu convido vocês às 11 horas da manhã, a vocês entrarem numa live que a Bruna vai fazer no Instagram dela, @essenciadamulher.oficial, @essenciadamulher.oficial, às 11 horas da manhã, tá? Logo depois dessa live aqui, a Bruninha vai fazer uma live aí. Vai ser uma benção. A Bruninha vai, inclusive, dar um presente para as mulheres, porque nós estamos no mês da mulher. É ou não é? Então, gente, faz o seguinte, por favor, dispara o dedinho no coração e também pega esse seu dedinho e fala assim: Deus, usa. Monique, obrigado por enviar esse convite, eu amo. É isso aí. val.depaula.oficial. Um beijo no seu coração. Seja sempre bem-vindo aqui. Gente, assim como a Monique fez, pega esse aviãozinho e envia para o máximo de pessoas que você puder. No mínimo 5 pessoas. E antes de enviar através desse aviãozinho, você fala: Deus, usa meu dedo, pelo amor de Deus, por você, pelo teu nome. Usa meu dedo para que uma alma seja alcançada através daquilo que será pregado no dia de hoje. Aquilo que será comunicado no dia de hoje. Algo que vem do próprio Deus, tá bom? Uma alma para Deus é mais importante de qualquer petróleo na terra, qualquer ouro, qualquer prata, tá escrito. Uma alma para Deus é mais importante de qualquer riqueza aqui na terra, no planeta Terra. Não existe riqueza maior do que uma alma, irmão. Uma pessoa para Deus, uma alma é mais importante. Olha que glória isso. Esse é o Deus que nós estamos aqui querendo aprender e ouvir a voz dele. Então, eu peço em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa alcançar as almas, que o Senhor possa, em mais um dia de devocional aqui,
onde nós estamos por você aqui, Jesus. Que o Senhor possa tocar em cada pessoa da forma que só o Senhor sabe tocar. Que o Senhor possa curar as feridas, que talvez só o Senhor possa curar as feridas desse homem ou dessa mulher. Talvez só o Senhor possa dar a resposta que essa pessoa está tanto precisando. Então, mostra para ela, Jesus, quem Tu és. Continua se revelando para mim, para minha casa, para minha família, sobre quem Tu és. Nós queremos aprender mais sobre Você, Jesus. Essa é a nossa vontade nessa sala. E que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que irá fluir nessa sala. Cada palavra que sair da minha boca, que seja sua, Jesus, e não minha. Amém, amém e amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João. João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 24 a 27. João, capítulo 6, versículo 24 a 27. Você que está no gravado aí, segura aí enquanto o pessoal abre aqui no ao vivo. Bora, família. Gente, amanhã vai ter amanhã a gente tem encontro, amanhã tem devocional de manhã, amanhã tem... depois eu vou colocar a agenda, amanhã tem encontro à noite, onde a gente está estudando sobre o Espírito Santo, amanhã às 19h30. Amanhã às 9 da noite eu vou fazer uma live com a Cis, que tem um projeto de saúde. O Instagram dela é Melhor de Mim. E a gente vai falar sobre saúde espiritual às 9 horas da noite amanhã. A gente vai avisar nos stories, tá? Saúde espiritual, tá bom? Quem tiver interesse, tá? Depois vocês dão uma olhadinha nos stories para poder ativar o lembrete, tá? Olha só, essa parte aqui do Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, essa parte aqui tem como título na minha Bíblia, né? Em algumas Bíblias não tem título, é só corrido. Eu gosto dessas que é separada por títulos. E aqui é Jesus falando sobre o pão da vida. Então, Jesus, o pão da vida, né? O povo de Israel ficou 40 anos comendo um pão que caía do céu. E aí, de repente, um pão do céu realmente desceu em carne, no formato de ser humano, para dizer: agora vocês vão se alimentar do pão da vida. Ah, mano, isso é bom demais. E esse pão da vida vai falar algumas coisas aqui com você hoje, tá? E olha só, diz assim: logo após a multiplicação de pães e peixes, você já deve ter escutado que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Tem até uma música sobre isso. Jesus alimentou 12 mil pessoas, mais ou menos 12 mil pessoas, através de uma multiplicação de pães e peixes. Ele multiplica as coisas. Ele multiplicou pães e peixes para alimentar 12 mil pessoas que estavam no deserto ali com ele. Pessoas que iam morrer no deserto junto, não com ele, porque não existe morte, mas que iriam passar essa necessidade ali de comida mesmo, sabe? E aí Jesus, ele fez o milagre de pães e peixes. E aí diz assim a Bíblia, logo depois: quando aquela multidão que viu a multiplicação de pães e peixes viu que Jesus não estava ali, nem os discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, uma cidade, à procura de Jesus. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: ó mestre, quando você chegou? Quando o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. É muito forte isso aqui que você vai receber, gente. Olha só, presta bem atenção. Deus falou muito com a Bruna hoje de manhã,
Bruna fez um devocional fez o devocional dela antes de eu fazer o meu, né? Antes da gente orar e ler a palavra e tal, em solitude, né? A gente aconselha isso porque Jesus fez isso. Jesus ele se afastava uma vez por dia de todo mundo para poder se alimentar junto com o Pai, para poder ter uma solitude, para poder ter uma meditação junto a Deus Pai. E a gente precisa disso também para poder se encher. E quando eu falo precisa, não é uma obrigatoriedade, né? Mas quando a pessoa ela experimenta isso, ela vai querer fazer isso sempre. Então Bruna vem experimentando ter essa solitude com Deus, e Deus falou com ela através dessa palavra. Tanto é que eu estava pedindo para Deus uma palavra para trazer aqui para vocês, porque Deus estava falando outras coisas comigo, e Deus confirmou a palavra para vocês através da Bruna. Porque ela estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo falou assim, é essa daí. Eu perguntei para ela, qual foi a palavra que você leu? E ela deu. E aí na hora que ela falou para mim essa passagem que ela estava lendo, meditando, conversando com Deus, Deus falou, essa daí. Então abra bem os seus ouvidos, né? Na verdade, fala assim para Deus, né? Eu tô aqui, não numa live qualquer, eu não quero apenas fazer parte de um clube de live, eu quero poder apenas ouvir a tua voz. Eis-me aqui, toque meu ouvido. Escreve, fala que nem Isaías falou, ó, eu dou meu ouvido ao Senhor. Eu quero entrar na tua presença dando meu ouvido para você. Eu quero sair desse momento de devocional aqui, nesses próximos 20 minutos, de uma forma diferente de quando eu entrei. Pensa pelo menos nisso, mas se você puder falar isso, verbalizar, seria mais interessante aí do outro lado, tá bom? Olha só. Então, para você entender a história aqui, Jesus, logo após a multiplicação de pães e peixes, Jesus e os discípulos foram para um outro lugar, e essa multidão que se alimentou perdeu eles de vista. E eles queriam ir atrás de Jesus, eles foram atrás de Jesus procurando saber onde eles estavam. E eles encontraram. E aí de repente Jesus ele fala, então, vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram pães e peixes. Muita gente andava com Jesus porque via Jesus fazendo sinais. O que é esses sinais? Vendo Jesus curar cego, vendo Jesus curar paralítico, vendo Jesus acalmar a tempestade, vendo Jesus multiplicar pães e peixes. Só que essa galera não só viu Jesus multiplicar pães e peixes, ou seja, não só viu algo, não viu uma bênção, mas também comeu do resultado dessa bênção. Ou seja, viu um sinal de multiplicação de pães e peixes e se alimentou, viu que era verdade. Cara, 12 mil pessoas estão se alimentando, a gente só tinha 5 pães e 2 peixes, nós estamos comendo. Só que é por isso que eles foram atrás de Jesus. Só que Jesus ele responde, não me procure por isso. Então eu já quero te dizer uma coisa, inclusive vai ser a mensagem de hoje, a boa notícia de hoje que nós vamos postar aqui. Em nome de Jesus. Não busque uma comida, uma bênção pontual. Não busque bênçãos aqui na terra. Que isso, Bruno? Não busque o que Deus pode fazer na tua vida. Busque saber quem Deus é. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo, olha só, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Jesus está falando, trabalhe pela comida que permanece para a vida eterna. E esse trabalhar é essa busca da presença do Cristo. É essa fé, irmão. É a busca de saber quem Deus é, de você fazer seus questionamentos, de você tirar suas dúvidas, de você ter a sua curiosidade de saber algumas coisas sobre Deus, sobre fé, sobre espiritualidade. Vai atrás. Mas o que te motiva a isso? E eu quero te dizer uma coisa, há uma responsabilidade nessa sala, por quê? Porque é o seguinte, nós seres humanos temos uma necessidade de imediatismo, é ou não é? Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia simplifica, ela fala, olha, todo ser humano ele é dividido em carne e espírito. Nós somos corpo, alma e espírito, mas numa outra linha de ensinamento, nós somos divididos pelas vontades da nossa carne e pelas vontades de Deus. A vontade da nossa carne, a vontade da carne do Bruno, da Bruna, de todos vocês, sempre vai ser de ter coisas imediatas na nossa vida. Por isso que drive-thru dá certo, porque eu tenho de imediato uma comida e como rápido, e resolvo as coisas rápido.
Só que quanto mais a gente aprende quem Deus é, Ele nos ensina a gente não se mover por nada imediatista. Poxa, Abraão esperou 25 anos para ver a primeira bênção de Deus na vida dele. A bênção externa, né? A bênção externa. Davi esperou 18 anos para ver a bênção externa, ser rei de Israel. Moisés esperou 40 anos para saber o propósito de Deus na vida dele. Bênção externa. Moisés não entrou na terra prometida que Deus falou que ele ia entrar. E ele ficou 40 anos esperando isso e não entrou. Bênção externa. Então, para pensar uma coisa. Eu pedi ao Espírito Santo, mas me dá um exemplo assim do cotidiano para ver se as pessoas conseguem entender isso. Eu entendi, mas não faz sentido só eu entender. Eu preciso que todo mundo entenda, Jesus, pelo amor de Deus. E aí ele me trouxe o exemplo do esporte. Por exemplo, você faz esporte, atividade física. Você faz atividade física por qual motivo? Ou você quer fazer atividade física por qual motivo? Por qual motivo você quer fazer atividade física? Aí você pode responder: eu quero fazer atividade física para emagrecer. Legal. Esse é um resultado que você está buscando. Não, eu quero fazer atividade física porque eu quero ficar com um corpo bonito, definido, tal. Beleza. Não, então eu quero fazer atividade física, Bruno, e a atividade física que eu quero fazer é a corrida, porque eu quero correr a São Silvestre. Não, eu quero fazer atividade física, eu quero correr porque eu quero fazer uma maratona, 42 quilômetros. Não, eu quero fazer um Ironman, eu quero fazer triatlon porque eu quero fazer um Ironman. Tudo isso são coisas, são bênçãos, entenda isso. São bênçãos, resultados do esporte, pontuais. Pontuais. Por que pontuais? Porque você vai conseguir, se você quiser, você vai conseguir fazer uma São Silvestre, você vai conseguir emagrecer, se você quiser, se você se dedicar, se você, colocar energia nisso. Resolver problemas emocionais que te impede, por exemplo, de emagrecer e tal. Você vai conseguir. Mas e depois que você conseguir? Porque você vai conseguir aqui agora, na Terra. E depois que você conseguir? Então são poucas as pessoas, e eu lembrei na hora do meu grande amigo e treinador de personal e treinador de triatlo, que tem uma assessoria esportiva, o Anderson Ferreira. Eu lembrei dele na hora, porque ele sempre bateu nessa tecla e sempre continuará batendo nessa tecla e pouca gente entende. Eu demorei muito tempo para entender e ainda tenho muito que aprender em relação a isso. Busque a atividade física por longevidade. Busque atividade física pensando quando você for velhinho, ele sempre prega isso, irmão. Para quando você for velhinho, você viver bem. Você não é uma garantia, mas é algo que você vai conseguir levantar sem dor. Se você buscar fazer atividade física, buscando longevidade, você está buscando uma bênção a longo prazo. Se você está buscando uma bênção a longo prazo e você, é isso que eu quero, você nunca vai parar de fazer atividade física. É por isso que eles pregam isso. Vocês estão entendendo isso, gente? Quem está aqui? Então, é assim na fé. Mas veja só, vamos amadurecer mais isso. Então, se eu busco atividade física apenas para emagrecer 10 quilos, quando eu emagreço 10 quilos, o que eu vou fazer depois? Parar de fazer atividade física. Ou eu vou ter que buscar um outro objetivo e depois conquistar e aí buscar um outro objetivo e sempre nessa busca. Agora, se você cravar, não, irmão, eu estou convencido de que é verdade, eu quero longevidade. Então, eu tenho 34 anos. Se eu quero longevidade, por exemplo, viver até os 80 anos, significa que eu vou fazer atividade por mais 50 anos da minha vida. Se eu quero viver até os 55 anos, e eu tenho 35 anos, 35 mais 50, 85. Olha isso, cara, mais 50 anos de atividade física. Vai ficar gravado. E é assim na fé. Só que a gente aprendeu a recorrer na fé. Eu estou buscando a fé, eu estou buscando um lugar, uma live, uma igreja, um culto, uma missa, um lugar onde a palavra de Deus está sendo falada, porque eu quero um casamento, porque eu quero um emprego, porque eu preciso restaurar minha vida emocional, porque eu preciso
não só ver um sinal de Jesus, mas experimentar um sinal de Jesus. Que foi o que essa galera experimentou. Mas e depois? Depois que Deus restaura o seu casamento, como fica a sua busca por esta fé? Depois que Deus te dá um filho, como é que fica a sua busca por esta fé? Depois que Deus resolve o seu câncer ou o câncer de alguém, como é que fica a sua fé? Deus quer fazer tudo isso. Mas quando Jesus ele está falando, não busque comida que se estraga. Jesus não está falando da comida, os pães e peixes, comida mesmo, pão, peixe e tal. Jesus está falando sobre qualquer que seja a bênção aqui na terra, porque tudo vai virar pó. De acordo com a Bíblia, tudo, até nós seres humanos, carne, o corpo, vai virar pó. Do pó a gente veio, do pó a gente vai embora. Então, quando eu busco, por exemplo, a minha motivação de buscar conhecer Jesus, de buscar essa fé genuína, foi o meu casamento acabado e, mano, eu totalmente estragado por dentro, cheio de vícios, cheio de mentiras, cheio de culpa, cheio de início de depressão, e aí eu busquei na fé. Mas a gente não pode se mover para isso. E quando eu falo a gente não pode, você pode, mas a gente está te dando um conselho aqui, porque se você se mover por isso, você vai conquistar, só que depois você vai esfriar. Às vezes a gente não sabe, por que esfriou meu relacionamento com Deus? Por que esfriou tanto meu relacionamento com Deus? Nossa, parece que eu estou meio frio. É porque você está buscando coisas imediatas, coisas que se estragam. Qualquer coisa que você busca aqui na terra vai se estragar. Mas quando você busca a comida, como Jesus está dizendo, trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna. Ah, isso aí muda tudo, irmão. E agora você precisa saber, então, qual é a comida que dura pela vida eterna? Qual é a comida que dura pela vida eterna? Então a frase de hoje é exatamente essa: não busque conhecer Deus pelo que Ele faz. Não busque a Deus sobre as coisas que Ele pode fazer e que vai fazer na tua vida. Busque a Deus para saber quem Ele é. Quando você busca saber quem Deus é, você vai ter respostas. Respostas que te alimentarão, respostas que serão como um alimento para a vida eterna, irmão. Para a vida eterna. E eu perguntei para Jesus, então qual é o alimento? Qual é o alimento que dura pela vida eterna? E ele disse, é o Evangelho. É o Evangelho. O que é o Evangelho? O apóstolo Paulo escreveu. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a justiça de Deus que se... Desculpa, por quê? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Então presta bem atenção, gente. Aqui no Cola na Videira, a gente está há quase 2 anos todos os dias. Para você entender um pouco melhor. Qual é a nossa comida aqui? Na prática. Porque Jesus está falando, olha... existe um alimento, existe uma comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. O Filho do Homem é Ele mesmo, F maiúsculo, H maiúsculo. O Filho do Homem é Ele mesmo, Jesus. O Filho do Homem é o Messias, é o Salvador que Israel esperava. Alguns esperam até hoje, outros já conseguem enxergar em Jesus como o Salvador. Então, porque Deus, o Pai, o confirmou com o selo. Jesus está falando que essa comida que é eterna, ela já está confirmada com o selo. Aí o Espírito Santo, ele me trouxe aqui de que a comida não é evangelizar, a comida é o evangelho. Evangelizar é uma consequência, evangelizar é o verbo, é a ação, né? Mas a comida é como, é um prato, né? Que já está selado. Então assim, ó, tem 50 pessoas nessa sala. Tem 50 pratinhos aqui ao vivo. Mas você que está aí no gravado, tem um prato aí para você também. Aqui no Cola na Videira, nós temos um prato para cada pessoa. Um prato de comida. Esse prato de comida se chama Evangelho. Evangelho. E esse prato de comida Evangelho está selado, já está selado com o teu nome.
Tá selado, ó, tem um prato para Magali, tem um prato para Sabrine, tem um prato para Lúcia, tem um prato para Maristela. E o contexto que Jesus está dizendo é exatamente: eu sou o pão da vida. O pão da vida. Então, o evangelho, o que você tem que entender? O evangelho significa uma boa notícia. Por isso que ele está colocando posts de boas notícias. Olha lá, evangelho é igual a boa notícia. Evangelho, esse prato, este alimento, são os ensinamentos de Jesus. Porque a gente está falando aqui do Cola na Videira, nós lemos a Bíblia, e a Bíblia fala sobre o evangelho de Jesus. Existem outros evangelhos. A gente crê no evangelho de Jesus Cristo. Então, eu poderia falar que, olha, o evangelho do Bruno, o evangelho da Bruna. Não. Mas alguém poderia dizer: o evangelho de fulano, o evangelho de ciclano, o evangelho... Evangelho é uma boa notícia, irmão. A boa notícia do Bruno, a boa notícia da Bruna. Não, não, não. Nós estamos aqui... Qual é a boa notícia de Jesus? E esse deve ser o seu verdadeiro alimento. O dia que eu coloquei essa expectativa, o dia que eu trabalhei para buscar isso, que é isso que Jesus pediu para mim, e pede para milhões de pessoas, e pede há 2000 anos, busque por este alimento, que dura pela vida eterna. Então é como uma base, irmão, é um alicerce para a gente construir a nossa vida. Então a bênção que dura para a eternidade é você conhecer o evangelho. E se alimentar, e se a gente está falando de que ele é um alimento, é de você estar satisfeito. Então não busque o que Deus pode fazer na tua vida. Essa é a frase de hoje. Busque a satisfação sobre o evangelho. O evangelho revela quem Deus é. O evangelho revela o poder de Deus na tua vida. O evangelho revela as coisas para você, mostra para você as coisas. Porque, eu vou dizer de novo, é só você parar para pensar. Se eu busco na fé apenas multiplicar, que era o que essa pessoa estava buscando. Eles estavam buscando Jesus pelo que Jesus fazia. Jesus, nós estamos aqui porque você multiplicou pães e peixes e a gente comeu. Então é isso que me move. Mano, quem tá entendendo isso, velho? Mano, isso precisa mudar na sua vida. Isso você tem que estar clara na tua mente. Você tem que questionar, inclusive, mandar um direct pra mim se ficar alguma dúvida. Mas preste atenção. Essa galera procurou Jesus porque viu Jesus multiplicando pães e peixes, ou seja, viu Deus fazendo e ainda se beneficiou, se alimentou por aquilo. E Jesus está falando: não busque isso, não trabalhe por isso, não se motive por isso. Às vezes está falando: mas eu não tenho motivação para orar, eu não tenho motivação para ler a Bíblia todo dia. É porque você ainda não conheceu o Evangelho. Porque o Evangelho revela quem Deus é. Evangelho é a boa notícia sobre quem Deus é. O Evangelho é o alimento eterno de Deus. No Evangelho, neste prato que está selado para você, você consegue encontrar contentamento. O apóstolo Paulo, ele encontrou isso, irmão. Eu venho encontrando isso, na verdade, irmão, eu cravo aqui com toda a ousadia. Eu encontrei. Mas só estou aqui para que você encontre. Mas o encontro do Evangelho, ele é um, como Jesus disse, é trabalho, trabalhar todo dia, é uma busca. Porque você não consegue aprender o Evangelho de uma vez. Você não consegue aprender o Evangelho em uma vez. O Evangelho é um prato com vários alimentos, irmão. Ué, o Evangelho é a boa notícia de Jesus. É isso que nós cremos aqui no Cola na Videira, certo? Tá bom. Qual é a boa notícia de Jesus? São várias. São várias. São muitos os ensinamentos. Chega um momento dessa caminhada de fé que você vai ver, e aí, olha como é lógico isso. Olha como Deus é incrível. Por que a gente precisa, aí fazendo analogia no esporte, por que a gente precisa encontrar satisfação no Evangelho? Porque vai ter tempo de guerra, como está tendo Rússia e Ucrânia. Porque você pode ser mandado embora. Porque acontece notícia ruim na nossa vida, irmão. Porque a gente precisa esperar o tempo das coisas.
Porque a gente precisa de várias coisas. Mas se eu encontro satisfação no Evangelho, por isso que Jesus disse, busque em primeiro lugar o Evangelho. O reino de Deus está no Evangelho. O reino de Deus está nesses ensinamentos. O reino de Deus está aqui, irmão. Se você se contenta, se você se satisfaz, se você está contente em ler a palavra e ouvir a palavra de Deus, e ela é como um alimento que te satisfaz, todas as coisas são acrescentadas na sua vida. Então a resposta de como esperar o tempo de Deus é você encontrar a satisfação no Evangelho. Você sairá do imediatismo, porque isso aqui te caminha para a eternidade. Longevidade com Deus é eterna. É igual a atividade física. Se você quiser fazer atividade física apenas para emagrecer, ou seja, esta é a minha motivação, é o meu foco, quando você emagrecer, provavelmente você para. Aliás, pode ser que tenha gente que já viveu isso. Se a minha motivação era apenas, por exemplo, eu fiz triatlon durante 8 anos, eu não pensava em longevidade. Eu pensava só em fazer prova, para competir. Uma hora, irmão, isso cansou. Porque a minha motivação era competir. Era essa a minha motivação. Por isso que tem muito atleta que sofre porque tem que se aposentar obrigatoriamente. Porque a motivação dele é competição. E aí ele tem que aposentar, ele não consegue mais competir, e aí ele pode até entrar em depressão. Mas quando você busca no esporte longevidade, você está buscando fazer esporte todo dia até você morrer. Longo prazo. E é assim que Deus quer te ensinar na fé. Busque, trabalhe a longo prazo. Irmão, tá cravado com selo esse prato. Sabe como que resolve a ansiedade? Quando você encontrar satisfação no Evangelho, que te revela a eternidade. Quem crê nisso? Quem crê nisso, pelo amor de Deus? Quando você crê na vida eterna, você respeita o tempo das coisas no aqui e no agora. Porque o que é o aqui e o agora perto da eternidade? Ai, meu Deus, não acontece logo, não vem logo aquela notícia. Oxi. A motivação não é nessa notícia. A motivação é a boa notícia de Deus, que é eterna. Quem pegou? Agora, então, há uma ação para você. Se você quer esse prato de comida que está selado por Deus Pai, se você quer esse prato de comida que Jesus entrega, você trabalha todos os dias nele. Porque você precisa conhecer muita coisa que está escrita. Não é ler a Bíblia inteira. É você conhecer os ensinamentos de Jesus. Como é que você quer... Se você já entendeu isso, então você precisa conhecer quem Jesus é. Quem é esse Deus que desceu na terra, irmão? Quem é esse Deus que desceu na terra? Quem é esse Deus que é uma presença? Quem é esse Deus que entrega o Espírito dele na minha vida? E cara, eu vou até falar no encontro amadurecer mais isso amanhã, na verdade, vou amadurecer mais isso, mas é até mesmo o recebimento do Espírito Santo. Eu vi uma entrevista, amanhã eu falo sobre com quem foi, porque está publicado, uma entrevista, um podcast, onde a pessoa está sofrendo porque ela não recebeu o Espírito Santo. Não, porque eu quero o Espírito Santo, passou a madrugada toda orando, não recebo o Espírito Santo, não recebo. O Espírito Santo é resultado, o recebimento do batismo do Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo, ele acontece inevitavelmente, porque é de interesse de Deus, mediante a pessoa buscar ou encontrar satisfação no Evangelho. E o Evangelho que nós estamos falando aqui não é o Evangelho da Bruna, não é o Evangelho do Bruno, não é o Evangelho da Betina, não é o Evangelho da Rafa, não é o Evangelho do Mauro, não é o Evangelho da Maiara, é o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, que mandava prender pessoas que se alimentavam desse Evangelho, dessa boa notícia de Jesus, ele escreveu, é um dos versículos mais, é um dos resultados que a gente tem que mais mirar na nossa vida. Porque é isso que vai fazer, por exemplo, e é isso que fez com que eu aguentasse firme na fé, junto com o Bruno, quando a Betina ficou 5 dias na UTI. O apóstolo Paulo, oh, Jesus.
Olha o segredo que o apóstolo Paulo aprendeu e nós aconselhamos você a buscar esse segredo. O apóstolo Paulo, ele estava na cadeia. Ele disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de estar com fome, tanto em ter em abundância, como em ter necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Outras versões diz: eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que me fortalece. Então, para você viver essa palavra, é óbvio que você e eu passaremos pelo vale da sombra da morte, para que você possa validar. É verdade, mesmo mediante a tanta notícia ruim, eu estou contente. Toda, não algumas, é toda. Betina não respirou? Estou contente em toda situação, estou contente nesta situação. Mas é um contentamento, não é um contente do ser humano. Porque talvez você pense que viver contente é viver só dando risada. Não. É viver satisfeito na sua alma. É você viver na certeza de que Deus está no controle. É de que você viver na certeza de que Deus está na frente. É de você confiar num Deus vivo, irmão, que é seu Pai, que é nosso Pai. O apóstolo Paulo, irmão, era o maior desgraçado que você poderia imaginar. Ele também não andou com Jesus fisicamente, assim como eu e você não andamos fisicamente com Jesus. Mas o apóstolo Paulo teve um encontro com o Evangelho, com os ensinamentos de Jesus. Então, por que o Cola na Videira se sustenta até hoje, não sei nada sobre o dia de amanhã? Mas por que o Cola na Videira se sustenta até hoje? Porque aqui no Cola na Videira a gente abre uma live para se alimentar do Evangelho. Por isso. Porque isso é eterno. Se o Cola na Videira surgisse apenas para atingir seguidores, não, nós temos para atingir X seguidores, vai passar, vai se estragar isso. Não, apenas quando a gente atingir 100 mil pessoas, 100 mil almas coladas na videira, vai se estragar isso daí, irmão. Não, a gente se move pela eternidade, pelo Evangelho, pelos ensinamentos de Jesus. É isso que nos deixa contente. E a partir disso, a gente vive a nossa vida. A partir disso, você vive a sua vida. Então você tem que olhar para você agora, e a gente vai fechar. Você vai olhar para você agora e vai falar assim: cara, eu tenho satisfação de aprender a Bíblia. A gente postou até, várias vezes a gente já postou aqui, né? Tem número estatístico, cara, nos Estados Unidos, porque tem gente que só olha estudo dos Estados Unidos, mas tudo bem. Poxa, uma universidade fez um estudo estatístico do quanto mudou a vida das pessoas que buscaram o Evangelho mais de 4 vezes por semana. Buscar o Evangelho de Jesus mais de 4 vezes por semana é buscar interagir com as Escrituras, com os ensinamentos de Jesus 4 vezes ou mais por semana. Poxa, pessoas largaram droga, alcoolismo, pornografia, melhoraram o estresse, foram curadas na alma, irmão. O contentamento do apóstolo Paulo estava na alma dele, porque Deus só quer a alma. Deus não quer o meu corpo físico, Ele não quer meu corpo físico, Ele pede para eu glorificar o nome dele através do meu corpo, mas Ele não quer, o corpo vai virar pó, Ele quer minha alma, Ele quer tua alma. A gente precisa fechar em 4 minutos, porque vai ter uma live às 11 horas no Instagram da Bruninha. Então, como que você se sente contente em ler a Bíblia e aprender uma coisa? No dia de hoje, você está contente nesse ensinamento de Jesus? Logo depois pra gente encerrar, logo depois de dizer isso, perguntaram para Jesus: então, Jesus, me responde uma coisa, o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta. 2 pontos. Qual que é a obra de Deus na sua vida? Qual que é a obra de Deus na minha vida? Qual que é o projeto de Deus na minha vida? Quer saber? Tá aqui. Versículo 29.
Que vocês creiam naquele que me enviou. Que vocês creiam naquele que me enviou. Isso só vem através do Evangelho, desta mensagem, boa nova, boa notícia. Ao longo do tempo você vai crer, você vai ser convencida. Ao longo do tempo seus olhos vão se abrir por algumas coisas que não estão abertas ainda. E está tudo bem. Ao longo do tempo Deus renova os seus pensamentos, trazendo os pensamentos dele para você. Ao longo do tempo Ele resolve as ansiedades na sua vida. Ao longo do tempo a sua vida melhora. Mas você espera o tempo porque você já tem contentamento no Evangelho. Porque você quer trabalhar para ter contentamento no Evangelho. Tem gente que pode até se irritar em relação a isso. Mas, meu Deus, mas todo dia a mesma coisa. Todo dia tem esse prato disponível pra gente. É muita riqueza. Riqueza de alma. Não riqueza externa. Riqueza da eternidade. Isso aqui é só uma porção da eternidade. Viveremos aí, o melhor ainda está por vir. Vai ter um dia, irmão, que o Cristo volta. E quando Ele voltar, Ele vai levar quem Ele quiser, para um lugar chamado Nova Jerusalém. Nesse lugar não vai ter choro, está escrito isso. Não vai ter choro, não vai ter pranto. Deus vai habitar com eles, ó. Neste lugar os seres humanos vão habitar, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Deus enxugará dos olhos toda lágrima, já não existirá mais fome, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A gente só está vivendo as primeiras coisas. Ainda existe uma eternidade para nós. Está escrito Apocalipse. Nunca tenha medo do Apocalipse. Ali a boa notícia termina, para nós vai começar aqui. Então para pensar, você está buscando Deus para resolver alguma coisa na tua vida? Você está buscando Deus? Tá tudo bem. Você está buscando Deus para o que Ele pode fazer na tua vida? Ou você está buscando a Deus, ou você decide buscar a Deus por quem Ele é? O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, disse: a revelação de quem Deus é vem através do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. O Evangelho é poder de Deus. Poder de te fazer convencer de que você é filha dele. O dia que você for convencida, mulher e homem dessa sala, que você é filha mesmo de um Deus Criador, Pai, muita coisa vai mudar na tua vida. Você começa a encontrar satisfação na tua alma. Então, pessoal, um beijo no coração de vocês. Eu oro aqui em nome de Jesus para que vocês tenham um domingo abençoado. Eu peço humildemente, Jesus, para que o teu Espírito, que é você que flui aqui, que está se movendo sobre estas águas, sobre estas pessoas, sobre estas famílias, sobre esta nação, sobre todas as nações. Ainda há esperança para entrarmos para este acesso ao reino de Deus. Então, por favor, Jesus, por favor, o meu pedido é que as pessoas saiam daqui hoje, essas poucas pessoas que entraram, mas as poucas pessoas que entenderam, e isso vale mais do que qualquer coisa, do que qualquer multidão. Pessoas nesta live hoje, você percebe que hoje entrou um número menor de gente? Porque eu creio que essas pessoas que ficaram até o final e as que estão aí no gravado, são as pessoas, são aquelas 125 pessoas que esperaram a promessa de Jesus, aquelas que ficaram até o final, aquelas que falaram: eu me movo por você, Jesus, eu não me movo pelo que tu pode fazer na minha vida, eu não posso me mover apenas por uma cura, eu não posso me mover apenas por uma restauração pessoal, uma restauração familiar, eu não posso me mover por isso, porque isso vai passar, isso se estraga. Então, em nome de Jesus, que você possa entender isso, pelo amor de Deus. Se o jumento aqui entendeu, você vai entender, porque não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele aqui conosco, e Ele faz você entender, mas pede para Ele. Você pode pedir para esse pai, não vai te dar tapa na cara não. Fala para ele assim, ó: eu não quero mais saber o que o Bruno fala, eu quero saber eu quero entender, eu quero encontrar essa satisfação completa. Eu vou trabalhar todos os dias para ler a Bíblia, eu vou buscar ler a Bíblia todo dia para encontrar contentamento, satisfação. Você tem que sair isso aí da sua boca, moça. Porque no final, quando você encontrar isso daí, é um tesouro, e você vai dizer assim: agora valeu a pena, agora eu entendi.
E isso sustenta você, irmãos. Isso sustenta você. Isso é que vai fazer a gente aguardar até a volta de Jesus. Porque o próprio Jesus disse, será que eu vou encontrar fé? Será que eu ainda vou encontrar pessoas coladas em mim? Isso é o que verdadeira. Esse é o carboidrato, para quem corre aí. Esse é o carbo que mantém a sua glicemia ali linearzinha para você sustentar a corrida que se chama eternidade. É longo prazo, irmão, não é curto prazo, tá bom? Every single day, como diz aí o pessoal da Popcorn Gourmet. Eu quero começar a pipoca um dia, hein? Em nome de Jesus. Tamo junto, colado na videira. Vai ficar gravado esse devocional. Se você foi abençoado, compartilha com alguém. E por favor, vai no post agora que eu vou soltar e comenta lá, dá um check, compartilha nos seus stories, compartilha com alguém pessoalmente. De repente você vai ter um almoço em família, de repente você pede para Deus, quem que o Senhor quer que eu fale? Deixa eu compartilhar essa sua palavra pessoalmente com alguém, mas me coloca essa pessoa na frente, deixa Deus te guiar, não faz você no braço, deixa Deus te guiar, mas compartilha, não deixa parado em você não, isso precisa fluir como um rio, tá bom? E eu creio que quem recebeu vai fluir, então compartilhe nos seus stories na internet e com alguém pessoalmente, seria uma benção, tá bom? Beijo no seu coração, tamo junto, colado na videira, até a eternidade, não tem fim. Beijo, fiquem com Deus.